O campo afetivo possui extensões e valores que a razão, por inculta, não sabe e não pode considerar. Um dia, porém, a criatura encontra os registros feitos no plano das causas, no mundo astral, certificando-se então do quanto zela o poder supremo pelas suas criaturas. E chega também o dia em que a própria razão vive plenamente a certeza de todos os valores do espírito. Tudo é questão de evoluir, de crescer na intimidade. Enquanto, porém, a razão viver inferiormente, não se der conta de suas possibilidades em extensões, o mundo sentimental age, marcha na frente, resolve os grandes problemas. A morte, como vulgarmente se diz, trouxe-me um aluvião de testemunhos a considerar. Eu sabia, por ouvir de sublimes verdades a esse respeito, muitos espíritos haviam dito antes de me certificar pessoalmente das lídimas atuações dos departamentos erráticos, onde tudo é registrado, onde tudo é assinalado com exatidão. Naquela minha inaugural apreciação, ficara admirado com o prosseguimento dos trabalhos, da capacidade receitista da senhora Adelina e do prazer com que procurava servir, muitas vezes cobrindo despesas que doentes pobres não podiam fazer. Ela dava tudo, segundo seus recursos, o que lhe vinha do céu, e aquilo que ela mesma colhia nas messes terrenas. O marido trabalhava e ganhava o bastante para uma vida simples. Ela aumentava o orçamento e distribuíam ambos um pouco daquilo que lhe sobrava. Aprendi doutrina, aprendi regras salvadoras, observando gente assim, acompanhando caracteres tão nobres. Dar não é tudo, pois é comum se o faça por indústria. Dar amorosamente é que corresponde ao tratado celestial. A terra comporta muita gente que dá, que distribui, mas que o faz muito ao longe por medida e por cálculo, servindo mais ao cartaz social do que aos nobres impulsos do coração. E a lei por tudo é, de tudo trata e dá conta. Devia desencarnar para saber o que é fazer o bem, antes do que apenas meditar sobre as grandes leis do universo. Até por devaneio se pode fazer cogitações em torno das grandes verdades de Deus. Nada custa e até diverte. Mas para distribuir o produto do trabalho suado e levá-lo a cabo com bastante amor, para isso é necessário haver crescimento íntimo, evolução de fato. Observando deste lado, vemos perfeitamente o que se passa na Terra entre os encarnados. Há mais falácia no ato de dar, há mais propaganda individual em oratória do que mesmo dadivosidade ou espírito cristão. Não admira, pois, que simples homens e mulheres do povo se revelem grandes beneficiários do céu, enquanto os muitos tidos e havidos como baluartes se apresentem destituídos de suas aparentes validades psíquicas. Ler grandes tratados não faz verdadeiros sábios. Boquejar sobre a caridade é possível aos miseráveis. Alardear vantagens psíquicas pode não ir além de verbosidade fácil. Com isso tudo e mais alguma coisa, porém, não se ilude a lei. O homem, ou espírito, não foi lançado à vida ou à consciência individual, que é produto de maturação espiritual, para resolver os problemas fundamentais, os delineamentos do infinito, quer em síntese, quer em análise. O problema do homem é a solução íntima, é o desdobramento do mundo interior, é a exposição do céu de dentro. No entanto, por erro de cálculo ou coisa que o valha, eis que o vemos empregando esforços, queimando pestanas, para a solução daqueles problemas que de si mesmos se acham solucionados, porque deles diretamente trata o poder supremo. Não quero negar o dever de conhecimento, pois os altos chefes, os cristos planetários,
ou os de galáxias e metagaláxias, não podem ser os ignaros das leis em geral. Pretendo apenas lembrar a solução do que é mais necessário. Para se auscultar o respiro do universo infinito, tanto basta um pouco de inteligência e alguma escola. Afirmo que, por aqui, até mesmo o mais rústico ser, se colocado em face de mapas, de maquetes, de diagramas, aprenderá com facilidade o grande, o problema geral. Depois, nada mais lhe resta que esmiuçar, que detalhar. Ou já possuem nomes os fenômenos mais relativos, ou tenham que lhe ser dados. Mas tudo é simples, comum, ordinário. Mais esforços são necessários para lembrar nomes do que mesmo para saber leis. De um modo geral, a síntese é constituída de múltiplos e os múltiplos fazem a síntese. O todo esfarela-se em infinitas partes, observando as regras nos mínimos detalhes, a fim de que na parte e no todo reine harmonia. Os grandes tratados, cheios de termos empolados, vazados através de rebuscadas expressões, de tecníssimas sentenças, não fazem um só felizardo celestial. A verdadeira chave é o amor. O Evangelho é doçura. O exemplo do Cristo é renúncia. Apesar dos pesares, nasci num corpo preto, casei-me como uma preta e tive 5 filhos pretos. É arrastar um peso moral o fato de nascer num corpo dessa cor, porque a maioria dos brancos mantém opressiva prevenção. No seio dos espíritas, sentia-me mais à vontade. A doutrina do Cristo é acima de preconceitos, mede os valores humanos de outro modo, não pelas aparências, não pela casca, não pelo exterior. Mas a vida de um preto, de um modo geral, é marcada por vincos sofríveis, em virtude das prevenções que os brancos fazem por sustentar. Conseguem amar um cavalo, tratar carinhosamente um gato, mimar um cão, mas não conseguem pensar de maneira humana a respeito de um semelhante, pelo simples fato dele ter nascido preto. Sério estigma, de fato, apesado sobre a comunidade negra do planeta. Consumados déspotas, renomados orgulhosos, têm encontrado aí elementos de expiação, de prova, para resgates inelutáveis. Entretanto, pobres espíritos, humildes servos de Deus, aí têm bebido e ainda bebem o cálice da amargura por culpa de uma brancura que não atinge a lama de seus portadores. Deus, porém, não é dividido contra si mesmo. Em face da suprema lei, nunca jamais sofrerá pena o inocente, menos que em caráter missionário e de espontânea vontade. O céu é simples, assim como se descobre através das grandes almas. Sua gloriosidade decorre de sua profunda, de sua divinal simplicidade. Devia mesmo estar em plenitude celestial aquele que recomendou a simplicidade das crianças aos desejosos de sua posse. O supremo todo é a suprema simplicidade. Por isso é que lembramos aos complicadores da vida, aos fazedores de complexidades, muito cuidado, muita prudência.